Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. Meu Pai, abra caminhos de restituição, caminhos de prosperidade, abra caminhos de abundância, abra caminhos de solução, abra caminhos para essa pessoa que quer sair das dívidas, que quer sair de um problema complexo. Abra caminhos, Pai, para os filhos, abra caminhos para o marido, para a esposa, abra caminhos para essa família, Pai, abra caminhos para esse ministério. Nós oramos em nome de Jesus, Pai, para que haja uma liberação sobrenatural sobre a vida de cada pessoa que está aqui. Tu és o Deus que dá sabedoria, dá inteligência, dá estratégia, e nós oramos, Pai, em nome de Jesus, para que tudo isso venha sobre a vida de cada um dos teus filhos que estão aqui orando e clamando de dia e à noite. Nós também oramos, Pai, em nome de Jesus Cristo, para que o teu favor repouse sobre essa casa e que o Senhor envie os teus anjos, Pai, para guardarem a vida dessa pessoa, a sua entrada, a sua saída, o seu lar, os quartos, que esta casa seja uma casa abençoada, protegida, esteja totalmente guardada e livre de todo mal. Jesus, tu disse em Mateus capítulo 11, verso 28, vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei alívio a vocês. Meu Pai, que esse alívio venha sobre todo aquele que está exausto, sobre todo aquele que está sobrecarregado, sobre aquele que cansou, Senhor, das batalhas, sobre essa pessoa que está afadigada, Senhor, de tantas adversidades e situações que ela tem lidado. A minha oração é para que o Senhor traga um alívio do céu para cada pessoa que está aqui nessa oração, cada pessoa que está orando, que está clamando, traz um alívio do céu, Pai. Remova o peso espiritual, remova o jugo, que a unção de Deus desça agora, quebrando o jugo, quebrando a opressão, quebrando o peso espiritual e traga alívio, Pai. Em nome de Jesus, nós repreendemos também todo tipo de difamação, de mentira, de invenção, de calúnia, de malfazejo, de oração contrária, tudo aquilo que luta contra a vida dessa pessoa. Nós ordenamos agora que por 7 caminhos o mal bate em retirada. Meu Deus, coloca a tua mão sobre a vida dessa pessoa e dá vitória a ela, dá vitória à sua casa, dá vitória à sua família, dá vitória aos seus negócios, que seus projetos, seus sonhos recebam agora do toque de Deus, do toque de vida, do toque de favor, do toque de prosperidade do nosso Deus. Que todas as brigas, desentendimentos, confusões, prejuízos que essa casa ou essa empresa tem tido, Senhor, que sejam removidos agora, no poderoso nome de Jesus. Oramos também por tudo aquilo que está travado, tudo aquilo que está amarrado, tudo aquilo que não está funcionando, que não está indo para frente. Senhor, nós oramos para que haja um destravar, oramos para que haja um romper, oramos para que haja um liberar no poderoso nome de Jesus Cristo. Visita cada lar, Pai. Visita cada casa, no nome de Jesus Cristo. Nós pedimos a tua bênção e pedimos o teu favor sobre esta vida e sobre a sua família. Meu Deus, toque-os com o teu poder, que cada lugar seja visitado pela presença do nosso Deus. Toque-os com o teu poder, Pai, e toque-os com o teu favor. E nós declaramos o Salmo 91 sobre ti e sobre toda a tua casa. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. E eles te susterão nas suas mãos,
para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. E eu declaro em nome de Jesus, caminhos abertos, caminhos de Deus, abertos para a tua vida, abertos para a tua casa, para os teus filhos. Declaramos em nome de Jesus vitória, renovo de forças. Em nome de Jesus, que o Senhor renove tuas forças. Que toda seta maligna enviada contra ti, enviada contra a tua casa, seja quebrada agora, no poderoso nome de Jesus Cristo. Todo tipo de ataque desferido das trevas contra ti, para te paralisar, para te impedir, para te neutralizar, seja quebrado agora no poderoso nome de Jesus Cristo. O Senhor é o nosso escudo, o Senhor é a nossa fortaleza, Ele é o socorro bem presente na angústia, não temeremos mal algum. O Senhor está conosco, invocamos o nome de Jesus Cristo. Invoque o nome de Jesus aí na sua casa. Se você estiver dentro do carro, invoque o nome de Jesus, chame por Jesus, diga: Jesus, vem. Chame, Jesus, vem, vem, vem até onde eu estou. Chame por Jesus. A Bíblia diz que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invoque o nome de Jesus agora. Declare o nome de Jesus. Ele é o nome sobre todo nome. Ele é o nome sobre todo nome. Não se distraia. Chame Jesus. Jesus, vem. Jesus, vem. Me reveste com a tua força. Me reveste com o teu poder. Me reveste com a tua graça. Me reveste da autoridade divina. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe a tua vida. Seja muito bem-vindo à oração da noite. Estamos aqui declarando caminhos de Deus abertos para a nossa vida. Quero compartilhar com você testemunhos de bênçãos, de pessoas que têm alcançado aqui no canal. Eu recebi o testemunho da Juliana e ela escreveu assim: na campanha do voto de Ana, eu estava em oração pelos meus exames, fazendo o propósito pela manhã e à noite, entregando a minha saúde ao Senhor Jesus. Faltava sair o resultado da biópsia para... Daí ela colocou aqui o nome do problema, e para a honra e glória do Senhor o resultado deu negativo. Deus faz. Obrigado, meu Deus. Obrigado por ser instrumento nas mãos do Senhor em nossas vidas. Deus te abençoe. Foi um grande livramento, hein? Juliana, eu não li aqui, mas foi um grande livramento de Deus o que Deus fez na tua vida. Maria, eu moro em Salvador. Havia um mês que acordei com muita dor no pescoço, que depois passou para a cabeça. Eu tinha um caroço e todos os dias eu o ungia. O Senhor fez uma oração por pessoas que estavam com algum problema nessa região do pescoço e para a honra e glória de Deus, ele sumiu. Obrigado, Jesus, por tudo. Deus abençoe o Senhor e a sua família. Esperamos o Senhor aqui em Salvador. Deus te abençoe. Também recebi o testemunho da Sara. Ela escreveu assim: glória a Deus, meu testemunho é de reconciliação. Após praticamente 10 anos sem conversar com a minha nora, durante o voto de Ana, nos cumprimentamos e nos reconciliamos. No 15º dia, me reconciliei com a viúva do meu único irmão. Glória a Deus. Eu achava que tudo isso era impossível, mas Deus tornou possível. Ô, Sara, isso é um grande milagre, viu? Quando uma pessoa perdoa, ela se liberta também. Então, aconteceu um milagre muito maior do que você imagina. É por isso que a gente tem que caminhar perdoando o nosso próximo, certo? Eu agradeço a Deus pela obra que Ele fez aí na sua vida. Deus é fiel, amém? E você que está aqui junto conosco nessa oração, quero pedir para você deixar sua curtida aqui, amém? Deixa aqui o teu like e se você puder, compartilha com 10 pessoas essa oração. Manda aí para amigos, manda para parentes, manda para o máximo de pessoas que você puder. Compartilhe essa oração. Manda para amigos, manda para pessoas próximas. Passe à frente a bênção. Tem alguém próximo de você que precisa dessa palavra, que precisa dessa oração e Deus vai te usar. Deus vai te usar para abençoar a vida dessa pessoa. Eu quero trazer uma palavra, a verdade é uma palavra com algumas direções, certo? Algumas pessoas têm me perguntado o porquê. Por que que o inimigo usa tanto as pessoas próximas para atingi-la? Em Miqueias capítulo 7, verso 6, a Bíblia diz assim: pois o filho despreza o pai
A filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os da própria casa. Sabia que o ponto de entrada favorito de Satanás sempre será através das pessoas mais próximas de você? É o ponto favorito por onde ele entra. É o ponto favorito por onde ele entra. Usar as pessoas próximas. Usar a boca do teu marido para te amaldiçoar, para te espraguejar, para te colocar para baixo. Usar a boca da tua mulher também para te desanimar, para te entristecer, para colocar confusão na tua vida. Usar a boca dos teus filhos, muitas vezes com desprezo, muitas vezes com conflitos, brigas, desentendimentos, invejas, usando a boca dos teus parentes. Recém nós vimos aqui o testemunho da Sara, que perdoou a sua nora, se reconciliaram. Então, o inimigo tenta nos atingir usando pessoas próximas de nós. Esse é o ponto favorito dele, entrar por meio de pessoas próximas. Não estou dizendo que ele não use pessoas de longe para atacar você, mas para que isso aconteça tem que ser alguém que conhece você, certo? Ou que já conheceu você, a menos que você seja uma pessoa pública, então aí sim você tem que lidar com críticas de pessoas que você nunca viu, que você nunca fez nada para elas e elas vêm e tentam atingir você. Mas, como eu estou dizendo, o ponto favorito do inimigo atacar uma pessoa é por meio das pessoas próximas. E ele tenta trazer, por meio dessas pessoas próximas, todo tipo de toxicidade, todo tipo de contaminação, para te desanimar, para te entristecer, para colocar você para baixo. Às vezes você está bem, aí vem uma palavra, sabe aquelas palavras que vêm cortando por dentro? Às vezes uma fala, às vezes desprezando uma conquista sua, desprezando sua casa, desprezando seu marido. Eu me lembro que uma vez uma mulher, ela chegou chorando para mim, dizendo que a mãe dela desprezava muito o marido dela. E a mãe dela desprezava tanto o marido dela que chegou ao ponto dele não querer mais ir visitar a sogra dele. Porque a mãe dela dizia: esse marido não é para você, essa pessoa não é para você, e começava, sabe, a comparar ele com outras pessoas. Ela teve um casamento ruim e agora estava querendo contaminar o casamento da filha. E eu me lembro que na época, sabe, eu dei alguns conselhos para ela e mesmo assim, mesmo dando conselhos, o marido não conseguiu ficar. Por quê? Porque a mãe contaminava as irmãs dela também contra o marido e ele era o vilão da história. Então, sabe, eu não estou justificando o que ele fez de ter se separado foi errado, mas para você ver como muitas vezes a influência das pessoas de fora tenta entrar dentro de casa, tenta entrar dentro do nosso lar. Certa vez Jesus estava operando milagres, estava cumprindo seu propósito, orando pelas pessoas, liberando palavra, estava fazendo o que Deus mandou ele fazer. E a Bíblia diz que os irmãos de Jesus e a mãe de Jesus chegaram até a porta do lugar que Jesus estava e disseram assim: nós queremos falar com ele, pede para ele vir aqui falar conosco. E daí foram lá, alguém foi lá e disse assim: Senhor, olha só, está lá a tua mãe, está lá teus irmãos, eles acham que o Senhor está indo muito forte aí nessa sua entrega, eles querem falar com o Senhor. E ele disse: quem é minha mãe e meus irmãos, senão aqueles que fazem a minha vontade? Aí quando eu li isso na Bíblia, eu comecei a entender um princípio muito poderoso, profético, espiritual para a minha vida. Tem certas coisas que a gente não pode deixar com que as pessoas próximas venham nos influenciar. Jesus disse: agora não,
Olha só. Jesus disse, agora não, agora eu não posso fazer isso. Agora eu não posso lá dar explicação para eles do que eu estou fazendo. Agora eu tenho que fazer o que eu estou fazendo aqui. É por isso que a Bíblia diz, querido, olha, a Bíblia diz, deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se-á à sua mulher. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz isso. Às vezes, nós vamos ter que nos afastar, não totalmente, mas um pouco, de algumas pessoas muito próximas. E eu estou falando de família, mas eu poderia estar falando de amigos. Eu poderia estar falando de colegas de trabalho. Eu poderia estar falando de pessoas da igreja que tentam se aproximar e que às vezes acabam contaminando. Eu tenho um outro testemunho sobre essa questão de contaminação dentro, certo? Uma vez uma mulher, ela e o marido tinham uma empresa e eles tinham, sabe, eles tinham um coração assim, pensa num coração gigante, um coração desse tamanho. Eram muito generosos, eram pessoas queridas, recebiam todo mundo bem, mas tinha algumas pessoas da igreja que começaram a se aproveitar deles. Começaram a se aproveitar, começaram a dar palpite dentro de casa, gente que começou a dar palpite na empresa. Aí um dia eles vieram falar comigo, olha, a gente gosta dos irmãos da igreja, mas tem gente que vem aqui, vem descarregar os seus problemas, a gente está sempre ajudando um, ajudando o outro, sabe? E a gente não sabe mais o que fazer. E daí, inclusive eles me disseram que a esposa do pastor na época, a esposa do pastor, estava sempre ligando para a mulher, né, querendo marcar coisa com ela e ia na casa dela a todo momento, e isso era uma coisa constante. Eu me lembro que eu dei um conselho para eles, e o conselho foi, se afastem um pouco, não da igreja, mas se afastem um pouco dessas pessoas. Por quê? Porque a partir do momento que uma amizade, a partir do momento até, sabe, que uma autoridade espiritual começar, de alguma maneira, a lhe sufocar espiritualmente e emocionalmente, fisicamente, tem alguma coisa errada aí. Eu creio que os relacionamentos que Deus tem para nós são relacionamentos leves. Se começa a ficar pesado, tem alguma coisa aí que não está certo, tem algum desajuste que você vai ter que ficar esperto, porque às vezes, sabe, tem muita gente que quer se meter na vida alheia, se meter no casamento dos outros, se meter no negócio dos outros. Se não pedirem a minha opinião, eu não vou dar a minha opinião. Se não pedirem para eu, sabe, me meter, eu não vou me meter. E um detalhe, tem pessoas que não sabem limites. Você não pode ter conexão com pessoas que não sabem limites, porque vai chegar a hora que eles vão ultrapassar todos os limites e você vai ter um problema nas mãos. Então, podemos receber pessoas à nossa casa? Sim. Podemos permitir que pessoas cheguem próximo de nós? Sim, mas não muito. Não muito, para não contaminar a tua vida, para não contaminar o teu futuro, para não contaminar o que Deus tem para a tua vida. Então segura essa palavra, porque essa palavra é uma palavra profética para alguém aqui. Não deixa com que pessoas de fora venham contaminar a tua casa, pessoas de fora venham contaminar a tua empresa. Olha, eu tenho tantos testemunhos sobre isso, né? Eu tenho um testemunho a respeito de uma dona de empresa que alguém começou a se aproximar dela, da própria empresa, uma funcionária, e começou a mandar mais do que ela. Quando ela se deu conta, a mulher estava decidindo tudo por ela. Aí ela se deu conta, sabe, que havia uma contaminação, havia um domínio sobre a vida dela que não era saudável. Olha só, a mulher que trabalhava para ela já estava mandando na empresa mais do que ela. E pior, colocando ela contra outras pessoas que estavam já há muito mais tempo com ela trabalhando. Então a gente tem que ter sabedoria, a gente tem que ter discernimento, tem que colocar limite dentro de casa, limite dentro da empresa, tem que ter limite. Se não houver limite,
vai haver desrespeito, vai haver desgaste. Tem que ter limite, tem que ter respeito. Caso contrário, teremos perdas. Por isso, sabedoria para se viver. Amém? Peça a Deus que a todos dá e nada lhes impropera coisa alguma. Tiago capítulo 1, verso 5. Eu quero orar pela tua vida, quero te abençoar. Segunda-feira, eu estarei anunciando o nosso evento que teremos agora no início de julho em Gramado. Teremos um evento em julho em Gramado. Irei transmitir esse evento, inclusive ao vivo. Vai ser incrível, certo? Quem é do Rio Grande do Sul aí, fica já atento, porque segunda-feira, na oração das 6 da manhã, eu vou lançar, e vão ser poucas vagas, tá, gente? Vão ser poucas vagas, eu vou lançar poucas vagas, porque eu vou fazer uma gravação lá, então vai ser poucas vagas, e você que quer participar, esteja atento, porque segunda-feira, às 6 horas da manhã, eu irei aqui falar. Outra coisa, esse aqui é meu novo livro, Mentalidade de Alto Nível. Deixa eu colocar aqui o site para você. Esse é o site, www.vinicius17.com.br. Se você adquirir mais de um desse livro, eu vou fazer uma dedicatória para você. Por que ter uma mentalidade de alto nível? Quando Deus tem uma promessa para alguém, Ele prepara primeiro a mentalidade daquela pessoa. E aqui eu falo de coisas que Deus me ensinou, que mudaram a minha mentalidade e que me prepararam para viver o que eu vivo hoje. Então, às vezes as pessoas pensam, por que as coisas não estão acontecendo comigo? Não está acontecendo com você porque você não está preparando a tua mentalidade. Você acha que Deus vai ser irresponsável de entregar uma coisa se você não tem estrutura emocional, estrutura aqui, de mentalidade? Então, a nossa mentalidade, ela tem que passar por transformação. Romanos 12:2. Esse livro aqui fala disso. Mentalidade de alto nível. Ok? Eu quero agora orar pela tua vida, eu quero te abençoar em nome de Jesus. Tenho certeza que Deus está fazendo algo grande aqui. E amanhã também, às 7 horas da manhã, nós vamos ter aula na academia aqui no Global. Você que é meu aluno, amanhã, depois da oração da manhã, nós temos aula na academia aqui no Global. Se você quer ser meu aluno na academia, aqui está o site www.vinicius17.com.br. Vamos orar? Deixa eu orar por você, deixa eu te abençoar em nome de Jesus. Pai santo e justo, visita a vida de cada pessoa que está aqui nessa oração. Que o Senhor abra caminhos para essa pessoa, caminhos de milagres, caminhos de transformação, caminhos de mudança. Senhor, a minha oração é para que aonde essa oração chegar, que haja uma visitação do céu, que o Senhor abra caminhos para aquele que está desempregado, que o Senhor abra caminhos para aquele que está nas dívidas, que o Senhor abra caminhos para aquele que está pedindo a Deus uma oportunidade, uma conexão, um acesso. Abre caminhos, Pai. Abre caminhos para prosperidade, para abundância. Abre caminhos para transformação e salvação dessa casa. Em nome de Jesus Cristo. Também oro por todo aquele que está doente, que chegou doente aqui nessa oração, que está enfermo, que está lutando contra algo, que está num tratamento, que todo câncer renda-se a Jesus, toda alergia, todo caroço, todo tipo de enfermidade nos rins, no fígado, no coração, no pâncreas, nos pulmões. Senhor, eu oro por cura. Eu oro por cura total. Jesus Cristo cura, nossa fé está nele. É Ele que faz. Pelas pisaduras dele nós fomos sarados. Meu Deus, toque-os com o teu poder agora. Toque-os com o teu poder, toque-os com o teu sobrenatural agora. Jesus, toque-os com o teu poder, toque-os com o teu favor agora. Libera do teu poder sobre a vida de cada um dos teus filhos e filhas, em o nome de Jesus Cristo. Senhor, eu oro para que a paz entre nesse lar, a alegria entre nesse lar, a força do Senhor entre neste lugar. Em o nome de Jesus Cristo, visita teus filhos e filhas, Pai, toque-os com o teu poder e toque-os com a tua graça. Amém e amém. Glória a Deus. Você foi abençoado? Compartilha essa oração com 10 pessoas. Deixa a tua curtida aqui. Você que está aqui pela primeira vez no canal, te inscreve no canal. Vamos caminhar juntos a partir do dia de hoje. Amanhã, 6 da manhã, eu estou aqui com você. Você que fez um propósito com Deus de ficar 7 dias aqui sem quebrar a oração, que Deus te responda. Amém? Deus te responda. Eu estou orando também para Deus
trazer grandes respostas. Ele é o Deus que abre caminhos. Faz um propósito com Deus, não comigo, com Deus aí. 7 dias sem quebrar esse propósito, sem quebrar essa oração. Que Deus te abençoe e até mais, se Deus quiser. Compartilhe essa oração, que Deus te abençoe. Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós declaramos que o nosso Deus está abrindo caminhos de justiça, caminhos de provisão, caminho para sair das dívidas, caminho para a solução de problemas. O nosso Deus abre caminhos. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Meu Deus, toda pessoa que está enfrentando luta com um familiar, toda pessoa, Pai, que está sendo perseguida, que está sendo atacada, Senhor, eu oro para que o Senhor a proteja. Eu oro para que o Senhor a guarde o coração dela também, para que ela não deixe nada lhe contaminar. Que o Senhor traga paz à vida de cada pessoa. Desfaça o laço, Satanás, Pai, desfaça o engano, desfaça a mentira, desfaça, Pai, todo tipo de opressão e perturbação e confusão e prejuízo no caminho dessa pessoa. Eu quero declarar, Pai, que vitória está na casa dela, vitória está na família dela e que essa semana veremos milagres. Essa semana veremos a realização, a concretização de grandes coisas. Espírito Santo, fala conosco, guia os nossos passos. Nós queremos seguir a Tua direção, nós queremos seguir o Teu propósito, nós queremos caminhar debaixo da Tua palavra, debaixo da Tua direção. Abre portas, Pai, abre caminhos, no nome de Jesus, traga conquistas à vida dessa pessoa. Eu quero declarar que ela viverá o extraordinário de Deus, ela viverá os grandes planos do Senhor para a vida dela, para a família dela, para os negócios dela, em o nome de Jesus Cristo. Senhor, visita cada um dos Teus filhos e filhas. Cada pessoa que está ouvindo essa oração, toque-a com Teu poder agora, Pai. Toque-a com Teu poder, libera do Teu favor sobre a vida de cada um dos Teus filhos e filhas, em o nome de Jesus Cristo. Senhor, eu oro para que o Senhor dê visão a essa pessoa. Eu oro para que o Senhor dê clareza. Eu oro, Senhor, para que a Tua mão venha sobre ela, dá sabedoria, dá favor a ela, Pai. Libera do Teu poder sobre ela, Pai, em o nome de Jesus Cristo. Amado Espírito Santo, essa semana nos pega pela mão e nos conduz a cada dia. Nos conduz a cada momento, Senhor, no nosso trabalho, no nosso percurso, na nossa casa. Que na nossa casa haja paz, que na nossa casa haja alegria, que na nossa casa haja vida, que na nossa casa haja milagre, que na nossa casa haja sobrenatural. Senhor, toque-os com o Teu poder agora. Cada pessoa, Pai, que está aqui nessa oração, toque com o Teu poder, toca com o Teu poder, Jesus, toca com o Teu poder, Jesus. E eu oro, Senhor, em favor de todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado, para que receba o poder curador e restaurador de Jesus Cristo. Eu digo a todo câncer, eu digo a toda dor no corpo, eu digo a toda infecção, eu digo a todo problema nos rins, no fígado, no coração, no pâncreas, nos pulmões, que toda dor, que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo. Ele cura. Ele cura, a nossa fé está em Jesus, a nossa fé está totalmente em Jesus e nós oramos por cura, oramos por milagre, oramos por livramento, que a Tua boa mão, ó Deus, a Tua boa mão, ó Deus, seja sobre essa pessoa. Toque a Jesus com o Teu poder, toque a Jesus com o Teu favor, toque a Jesus com o Teu poder. Essa é a minha oração. Assim eu creio, em o nome de Jesus Cristo. Em o nome de Jesus Cristo. Eu declaro o Salmo 91 sobre ti, o Salmo 91 sobre a tua casa. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará.
Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Glórias ao nome de Jesus. Glórias ao nome de Jesus Cristo. Escreve aqui nos comentários os teus pedidos de oração para a semana. Amém? Estamos em oração, estamos em jejum. Coloca aqui nos comentários os teus pedidos de oração, aonde que você está orando para que Deus abra caminhos na sua vida, certo? Coloca aqui nos comentários se você quer que Deus abra um caminho de um emprego novo, se você quer que Deus abra um caminho de promoção, um caminho de provisão, um caminho para solucionar problemas que você não está conseguindo resolver, escreve aqui nos comentários. Coloca aqui nos comentários, certo? Eu apresento diante do Senhor agora cada pedido de oração que está aqui nos comentários e aqueles pedidos que irão chegar aqui, em nome de Jesus. Eu apresento diante do Senhor, libero uma palavra profética. A palavra profética é: Deus abrirá um caminho para essa pessoa que está agora colocando o seu comentário aqui embaixo. Eu apresento diante do Senhor cada pedido de oração. Em nome de Jesus, a tua palavra diz: Pai, pedi e recebereis. Batei e abri-se-vos-á. Buscar e encontrareis. Pai, em nome de Jesus, nós cremos. O Senhor está ouvindo orações, o Senhor está respondendo orações, o Senhor está intervindo na vida de pessoas, em nome de Jesus. Aleluia, eu creio. Amém? Deus te abençoe. Uma boa noite a todos vocês. Quero pedir a cada pessoa que está entrando aqui nessa oração, deixa a tua curtida, amém? Deixa aqui o teu like. Peço também que você me ajude a compartilhar. Manda aí para 10 pessoas ou mais, certo? Quem tem disponibilidade para compartilhar com mais de 10 pessoas, compartilha. Você sabe, eu nunca reclamei de estar aqui nas orações com vocês. Por isso, não reclame de eu pedir para você compartilhar. Eu tenho pregado o Evangelho a todos quanto eu posso. Eu tenho levado o Evangelho aonde eu chego, eu levo o Evangelho. Eu tenho feito disso a minha vida. Eu tenho passado à frente tudo aquilo que Deus tem feito na minha vida. Passe à frente, certo? Escreve aqui: eu vou passar à frente. O que faz bem para mim, eu vou passar à frente. Você vê que as pessoas passam notícia negativa, elas passam um videozinho de bobagem, né? Elas passam muitas coisas, às vezes coisas que não têm nem valor, as coisas que não têm nem valor. Por isso, passe à frente o que é bom, aprenda a semear o que é bom. Isso vai chegar na sua vida também, certo? Coisas boas também vão chegar para você. Por isso, passe à frente essa oração. Manda aí para amigos, manda para parentes, manda em grupos que você está, compartilha nas tuas redes sociais, me marca nas redes sociais, compartilha aí e me marca nas redes sociais, amém? Da mesma maneira que nós temos feito aqui, faça também pelo próximo. Eu quero dar aqui alguns testemunhos para a glória de Deus. Eu recebi o testemunho da Lúcia. Ela escreveu assim: na carta para Deus, eu fiz 2 pedidos e Deus me atendeu. Minha nora não conseguia engravidar e antes mesmo de terminar o propósito, ela já estava grávida. Está chegando o nosso João Lucas. E também meu cunhado foi operado de um tumor no cérebro e 3 meses depois da cirurgia apareceu outro tumor no mesmo lugar, um pouco maior. Esse não tinha possibilidade de cirurgia, pois estava muito profundo. E para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, o médico disse ontem que o segundo tumor está secando.
O Senhor me ensinou a orar e a ter intimidade com Deus. Que Deus abençoe o Senhor e toda a sua família. Olha só que bonito aí o testemunho da Lúcia. 2 milagres, hein? Glória a Deus. Também recebi o testemunho da Cleusa. Meu filho se envolveu com todos os tipos de coisas ilícitas nos últimos meses. Estava irreconhecível, perdeu a dignidade, o emprego, estava literalmente no fundo do poço. Comecei a campanha unindo a minha fé à sua oração. Quando começou o voto de Ana, no 5º dia, meu filho me pediu ajuda, porque sozinho não conseguia sair daquela situação, e reconheceu que aquela não era a vida que Deus tinha para ele. Jesus, através do propósito, abriu as portas de uma clínica. Hoje ele já está ajudando no acolhimento de outros internos. Como nosso Deus não faz nada pela metade, ele também tinha uma causa desde 2019, e durante o propósito ganhou a causa e já recebeu o valor. Não deixe um dia sequer de participar das orações. A gente lê essas coisas assim e fica impressionado, né? Com tanta coisa que Deus faz. Você pode dar um glória a Deus aí? Gente, a carta para Deus, testemunha até agora. O voto de Ana, testemunha até agora que a gente está recebendo. Você acha que a gente não vai receber testemunho desse propósito aqui? Olha quanta coisa Deus está fazendo aqui, gente. Será que você pode ver isso? Porque às vezes tem pessoas, sabe, que ficam, não aconteceu comigo ainda. Ei, vai acontecer. Quem ora acontece. Quem ora, Deus opera. Não para de orar, não para de clamar, não para de buscar. A palavra de Deus diz, clama a mim, responder-te-ei. A resposta vem, gente. Mas a maioria das pessoas desiste de clamar. E eu digo para você que está aqui pela primeira vez essa oração aqui, te inscreve no canal e começa a acompanhar as orações para ver se Deus não vai operar na tua vida. Essa é a nossa fé. A nossa fé está em Jesus. Eu não peço para você colocar a fé em mim. Nunca pedi, nunca vou pedir. Porque quem me ajuda também é Ele. Mas eu estou aqui, sempre orando. Deus está me abençoando de orar por você. Por isso, não para de orar. Não para de orar. Porque assim eu não paro de orar e eu sei que Deus me abençoa. Você não vai parar de orar e você vai ver Deus te abençoar também. Olha o testemunho da Neuza aqui, ó. Eu quero testemunhar que há mais de um ano eu vinha lutando com dificuldades financeiras impossíveis de resolver por mim mesma. Mas há mais de um ano também venho acompanhando as orações e os propósitos da manhã e da noite. Agora, no propósito que abre caminhos, a minha bênção foi liberada e consegui pagar todas as minhas dívidas. Oh, glória! Oh, Neuza! Como Deus é maravilhoso! Olha só, no propósito, Deus que abre caminhos. Cada propósito que a gente faz aqui é uma bênção, gente. Cada propósito, não tem um melhor do que o outro, porque são focos de oração, certo? Eu estou orando para Deus abrir caminhos, Deus está começando a abrir alguns caminhos aí para mim que eu nunca tinha entrado. Né? Por quê? Estou orando por isso, dia a dia, eu estou aqui. Você pode às vezes não estar, mas eu estou aqui orando. Por isso, pegue firme na oração e você vai ver Deus agir. Faz um propósito com Deus hoje aqui. Faz um propósito não comigo, faz um propósito com o Senhor. De, não quebrar a oração agora dessa semana. De estar na oração às 6 e às 18 horas. Faz um propósito aí, não comigo, mas com Deus. Aí você diz assim, não, mas eu já não perco a oração. Faz um propósito. Diga, Deus, eu não vou perder mesmo, nem a oração das 6 e nem a oração das 18 essa semana. E vamos ver o que Deus vai fazer aí. Tá? Faz um propósito com Deus, não comigo, com Deus, de que você não vai quebrar o propósito aqui às 6 da manhã, às 18 horas, sem parar. E convida outros para participar desse propósito. 7 dias sem parar de orar. E vamos ver o que vai acontecer aí na tua vida. Amém? Glória a Deus. Eu quero trazer uma palavra. Você sabe, Deus tem falado muito comigo sobre Neemias. Sabe, esse é um dos temas assim que tem inquietado o meu coração, o tema de Neemias. Neemias enfrentou uma grande luta. A Bíblia nos diz em Neemias capítulo 1, verso 4, tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei. Neemias, quando soube de como Jerusalém estava, nos muros derribados, a Bíblia diz que ele se assentou e chorou. Neemias estava tranquilo no palácio, vivendo uma vida confortável, lá vão ter. Mas quando ele ouviu a notícia de como estava Jerusalém, a Bíblia diz aqui,
assentei-me e chorei. Então Deus deu para ele uma visão. Deus colocou nele uma dor. Toda grande visão nasce de uma grande dor. Muitas vezes, Deus permite algumas dores na nossa vida, mas não para nos matar ou para nos destruir, mas para nos dar uma visão. Deus, Ele dá a visão. Ele dá a visão da dor que você está sentindo. Eu entendo que antes de Deus usar Neemias para reconstruir os muros, Ele permitiu que Neemias sentisse a dor da destruição. Aquilo ali, sabe, não fez bem para Neemias. E Neemias, ele tomou uma decisão porque ele sentiu que Deus estava falando com ele: eu vou ajudar essas pessoas. Eu vou ajudar a reconstruir aquilo que é de Deus, que pertence a Deus. Neemias sentiu essa urgência dentro dele. E eu acredito que tudo que começa a nossa vida tem que começar a partir de uma dor. Seja de um problema que você resolve, seja de uma pessoa que você ajuda. Aí vem a visão. Você sabe que Deus me deu a visão de ajudar pessoas e servir pessoas das dores que eu vi, das dores que eu vivenciei, atendendo a vida de muitas pessoas. A Escola de Profetas nasceu por uma dor. Eu sempre vi as pessoas tomando decisões erradas, porque falta para elas ouvir a voz de Deus. Se as pessoas ouvissem mais a Deus, elas evitariam muitos erros na vida. Elas precisam aprender a tomar decisões, e é por isso que o foco da minha vida, o foco do meu ministério é ensinar as pessoas a ouvir a Deus. E Neemias, sabe, da dor nasceu uma visão. Da dor nasceu uma visão, da necessidade nasceu uma visão. Outra coisa que eu vejo em Neemias, está lá no capítulo 4, verso 1, quando Sanbalate ouviu que reconstruímos o muro, ardeu em ira. A oposição sempre começa quando você decide reconstruir. Quando você decide fazer algo direcionado ao seu propósito, direcionado ao que Deus colocou no seu coração. Eu já compartilhei com vocês aqui que eu enfrentei grandes guerras aqui nessa vida, mas uma das maiores e que eu nunca vou esquecer foi quando eu entrei para a televisão. Ali eu vou dizer para você, eu achei, naquela primeira semana que eu assinei o contrato, que ia me dar uma depressão, um burnout, um negócio assim que eu nunca tinha sentido na vida. Uma ansiedade, uma angústia. Daí você diz assim, não, mas talvez não fosse de Deus você entrar para a televisão. Não era de Deus, sim. Quantas pessoas foram salvas, quantas pessoas foram libertas, quanta gente foi abençoada. Mas sabe, eu enfrentei uma guerra espiritual que você não tem ideia. Outra luta que eu enfrentei muito grande foi quando eu estava lá quando eu comecei um projeto na Barra Funda. Fiquei 1 ano naquele projeto, depois eu tive que encerrar, porque ficou pesado os pagamentos da TV e eu tive que escolher. Ou eu continuava na TV, ou eu dava sequência ao meu sonho. Mas um dia eu vou dar sequência àquele meu sonho que eu tive que interromper ele por causa da televisão, né? Porque eu tive que escolher ou o meu sonho ou o sonho de Deus, né? E eu tive que decidir, eu tive que fechar a Barra Funda, que eu tinha construído, não sei se você sabe, quem me acompanha talvez recente, eu tinha construído uma sede do meu ministério e ia fazer também ali um local de eventos. Então eu iria fazer as duas coisas, fazer um local de eventos e iria também ali ter a sede do meu ministério. Lá estava todo o meu estoque de livros, eu tinha feito uma estrutura ali para fazer os eventos exclusivo do meu ministério, sabe, ia ser um lugar extraordinário, mas começou a pesar para mim, né? Começou a pesar para mim por causa da TV, e eu não tinha uma palavra ainda para sair da Band,
né? E toda vez que eu queria terminar com a Band, toda vez que eu queria encerrar o contato com a Band, Deus não permitia. Toda vez que eu queria encerrar, Deus não permitia. E daí foi, que ficou pesado financeiramente para mim. E eu tive que fazer aquela escolha, né? Ou permanecia na TV, ou daria sequência ao meu sonho, ao meu projeto, que era ter uma sede, né? E a gente sabe que Deus sabe todas as coisas, mas eu enfrentei uma grande luta quando eu comecei a construir o meu sonho, quando eu comecei a trabalhar na sede do meu ministério. Daí você pergunta, mas então você teve um prejuízo. Eu tive um prejuízo, mas foi um prejuízo bom. Um prejuízo porque eu decidi seguir o sonho de Deus para aquela estação, para aquela época. Talvez no futuro eu tenha a minha sede, né? Agora que eu não estou com a Band, só estou com a Rede TV. Talvez no futuro eu tenha, né? Mas ali eu enfrentei uma resistência muito grande, uma resistência que eu achei que eu não ia ter, mas eu enfrentei lá na Barra Funda, né? Muita resistência também. Então eu entendo que sempre que você estiver direcionado ao teu propósito, você vai enfrentar algumas lutas que você não tem nem explicação. Sabe, eu enfrentei coisas que eu achei que eu nunca ia enfrentar. Eu enfrentei lutas ali naquele lugar que me fizeram abrir mão de certas coisas, certo? E aquilo ali de alguma maneira me tocou, sabe, me inquietou também. Então eu quero dizer para você que está aqui me escutando, e isso é muito importante, sempre que você estiver envolvido com um projeto que é de Deus, sempre que você estiver num caminho que Deus te direcionou e você enfrentar lutas, e isso é uma coisa que você pensa que é ruim, mas é bom. Por quê? Porque mostra que você está na direção certa. Mostra que você está na direção certa. Gente, ninguém se importava com aqueles muros. Mas foi só Neemias começar a reconstruir que levantou um tal de Sambalate. E sabe por quê? O diabo não se preocupa com ruínas. Ele se preocupa com reconstruções. Ele se preocupa com propósito. Ainda hoje, uma das palavras que Deus me deu, olha José. O inimigo não sabia o que Deus ia fazer na vida de José, mas ele ouviu o sonho, ele ouviu a profecia que saiu da boca de José e ele começou a pensar, puxa, nós não podemos deixar isso acontecer. Vamos começar a colocar ódio e raiva nos irmãos dele para que esse José saia bem para longe do propósito. José venceu o inferno, venceu a ira dos irmãos, venceu os contratempos. Mas quanta gente não consegue vencer? Porque às vezes não se agarra com Deus, porque não se entrega ao propósito, porque desiste no meio da caminhada. Por que o inimigo lutou tão ferozmente contra José? Porque pensou que ia conseguir, assim como ele consegue na vida de muitas pessoas. Mas que na tua vida ele não consiga te parar, que na tua vida ele não consiga fazer você desistir do propósito de Deus, do destino de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Escreve aqui nos comentários, eu não vou desistir do propósito de Deus na minha vida. Amém? Glória a Deus. Não deixa ele fazer você desistir, não deixa ele fazer você largar. Amém? Que você permaneça firme no seu propósito e na direção que Deus tem para a tua vida. Amém? Sim, nós carregamos marcas, eu carrego marcas de fazer coisas grandes para o propósito. Essas marcas que eu carrego, sabe, essas cicatrizes, porque a Barra Funda foi uma cicatriz, certo? Mas eu creio, no tempo certo ela vai surgir, no tempo certo Deus trará para a minha vida. Mas eu quero que você entenda isso, para todas as coisas há um tempo. E muitas vezes, sabe, você vai ter que escolher entre seguir o propósito de Deus ou seguir o seu sonho. Siga o propósito, porque tem uma coisa que eu aprendi com Neemias também, que ninguém rouba, ninguém tira o que foi Deus que te deu. Pode sair aquilo da sua vida por um tempo, mas Deus vai trazer de volta. Amém? Receba essa palavra como uma palavra profética para a tua vida. Eu quero orar por você. Amém?
E quero falar rapidamente, esse aqui é o meu novo livro, Mentalidade de Alto Nível, deixa eu colocar aqui o site para você. Esse aqui é o meu site, onde você pode adquirir o nosso livro. Esse livro aqui fala de mentalidade. Você tem que ter uma mudança aqui na sua cabeça, na sua mentalidade, para viver a promessa que Deus tem na tua vida. Às vezes a pessoa não entende o processo, e não entende porque ainda não tem uma mentalidade segundo o reino de Deus. Esse livro aqui fala sobre isso, você pode adquirir através do nosso site www.vinicius17.com.br, ok? E presta atenção bem no que eu vou lhe falar. Se você quiser fazer esse propósito hoje, de 7 dias, sem quebrar a oração das 6 das 18, faz esse propósito com Deus e faz um propósito pedindo a Deus uma coisa só: reconstrução. Amém? Restauração de algo que se perdeu na tua vida. Faça isso, Deus vai abrir esse caminho da restauração. Eu creio nisso. Coloque a sua fé em Jesus, não em mim. Amém? Vamos orar? Deixa eu orar por você e te abençoar. Pai amado, em nome de Jesus, sinto a tua presença aqui nessa oração da noite. Sei que tu estás fazendo algo. Sei que há um mover de Deus aqui. Sei que há pessoas que estão sendo trabalhadas por Deus aqui e há um mover de Deus que está acontecendo. Por isso, Pai amado, em nome de Jesus, traga um romper, um liberar, um destravar na vida de pessoas que estão aqui nesse propósito junto comigo. A minha oração, Espírito Santo, é que pessoas venham trabalhar no seu propósito e venham crer, não venham desistir daquilo que o Senhor tem para a vida delas. Dá para elas força, Pai. Dá para elas poder. Coloca as pessoas certas no caminho delas. E a minha oração é para que um caminho se abra de restauração, um caminho se abra de milagres, um caminho de favor se abra para cada pessoa que está aqui nessa oração. E quem chegou doente aqui, que seja tocada pelo poder e pela autoridade de Jesus Cristo. Que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, que toda dor renda-se a Jesus Cristo, que o poder de Deus te toque agora. Jesus, toque-os. Jesus, toque-os com o teu poder. Eu apresento diante de Deus cada pedido de oração e eu peço um milagre, eu peço uma intervenção. E Pai, aqueles que estão fazendo um propósito agora, que estão sentindo dentro do seu ser o desejo, Pai, de fazer esse propósito 7 dias sem quebrar a oração, Senhor, traga uma resposta diferente para esses. Traga uma resposta diferente para esses, em nome de Jesus. Amém e amém. Compartilhe essa oração com 10 pessoas agora, amém? E você que não era inscrito aqui no canal, que está aqui pela primeira vez, te inscreve no canal, faz esse propósito também junto com esse povo todo que está aqui com a gente. Que Deus te abençoe. Até amanhã, 6 da manhã, se Deus quiser. Paz e prosperidade, uma boa noite na santa paz do Senhor. Um abraço. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós declaramos no nome poderoso de Jesus Cristo que Deus está abrindo caminhos de favor, caminhos de oportunidade, caminhos de prosperidade, caminhos de conquista para ti e para todos da tua casa. Oramos em nome de Jesus Cristo também, por todo aquele que tem sofrido ataques espirituais na mente, que tem sofrido opressões, que tem lutado contra pensamentos ruins, pensamentos mal cheirosos, pensamentos negativos. Meu Pai, quebra agora toda seta maligna, blinda essa pessoa completamente e visita, Pai, seu casamento, visita seus filhos, visita seu trabalho, visita, Senhor, os seus sonhos, os seus projetos e abençoe, Pai. Oramos em nome de Jesus Cristo. Também repreendemos tudo aquilo que ataca, Senhor, a família, causando problemas entre eles, causando discórdias, confusões, atritos. Senhor, em nome de Jesus, que caia por terra todo atrapalho contra esta casa, contra essa família. Declaramos que essa família está guardada pelo Senhor.
Meu Deus, que a tua palavra venha se cumprir nessa casa. A tua palavra diz que os anjos do Senhor acampam ao seu redor daqueles que o temem e os livra. Senhor, dá livramento a essa casa agora, em nome de Jesus. Também oro por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado. Dizemos a todo câncer, renda-se ao nome de Jesus Cristo. Toda dor no corpo, toda infecção, toda inflamação, todo peso nas pernas, nos ombros, nas costas, rendam-se ao poderoso nome de Jesus Cristo. Nós oramos para que haja cura, que haja saúde, haja restauração dessa coluna, haja restauração de movimentos que foram perdidos. Em nome de Jesus oramos, Pai, por milagres aqui. Jesus, a tua palavra diz que é tu quem perdoa pecados e quem sara doenças. Por isso, Pai, toque-os com o teu poder e cure-os. No nome de Jesus, eu oro também, Pai, por essa pessoa que sente um cansaço, que sente que as suas forças, sua energia foi embora, que o Senhor traga um renovo para essa pessoa, que haja um fortalecimento, que a unção fortalecedora agora toque na vida dessa pessoa, fortalece a vida dela, Senhor. Toca com teu poder na vida dela e restaura ela, Pai, em o nome de Jesus Cristo, que a unção fortalecedora venha sobre ela. Toque-a com o teu poder, Jesus. Toque-a com a tua graça e toque-a com o teu favor. É o que nós pedimos a ti, Jesus. Amém e amém. E eu profetizo sobre a tua vida o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para eles te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Glórias ao nome de Jesus. Se você hoje, durante o dia, se sentiu sem forças, desanimado, como se as suas forças tivessem sido retiradas, eu vim aqui para lhe dar uma palavra. Isso que lhe atacou foi espiritual. Isso que lhe atacou foi espiritual. Se não houve nada de diferente na tua semana, se não houve nada de diferente no teu dia, saiba que essa exaustão, ela tem uma explicação e é espiritual. É por isso que nós precisamos ir a Deus para ter um renovo das nossas forças. Precisamos ir a Deus para nos fortalecer espiritualmente. O corpo cansa, não é? Você fica o dia inteiro trabalhando, vai para um lado, corre para resolver uma coisa e outra. O corpo cansa. Já chegou em casa num dia estressante de trabalho e só deu vontade de sentar no sofá? O corpo cansa. Bem, o seu espírito também cansa. É por isso que nós precisamos renovar o nosso espírito em Deus. Nós precisamos renovar o nosso espírito em Deus, nós precisamos buscar forças em Deus, refrigério em Deus. É por isso que precisamos acessar a presença de Deus para renovar o nosso espírito, para buscar uma renovação em nosso ser. É por isso que você está aqui nessa oração, para buscar esse renovo de Deus. E se você tem sentido uma exaustão fora do comum, escreve aqui nos comentários, eu preciso de um renovo. Escreve aí, eu preciso de um renovo. Senhor Jesus Cristo, toque-os com teu poder agora e vem com esse renovo. Renovo no espírito, refrigério no espírito, dá forças, Pai, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Multiplica, Pai, em nome de Jesus, que venha sobre a vida dessa pessoa um renovo.
Que venha sobre a vida dela uma unção de Deus, uma unção, uma força do alto agora sobre a vida dela, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Você recebe? Eu quero dar aqui alguns testemunhos e depois eu tenho uma palavra para a tua vida. Eu quero pedir a cada pessoa que está entrando aqui nessa oração, deixa a tua curtida, por gentileza, deixa aí o teu like e compartilha essa oração com pelo menos 10 pessoas. Você pode fazer isso? Compartilhar a oração com 10 pessoas. Manda aí para 10 pessoas. Manda para amigos, manda para parentes, manda para pessoas próximas. Me ajude a compartilhar com pelo menos 10 pessoas agora essa palavra, essa oração, em nome de Jesus. Você pode fazer isso? Compartilhe agora, mande para pelo menos 10 pessoas. Passe à frente essa oração, essa bênção. Tem alguém aí que precisa, próximo de você, dessa palavra e dessa oração. Deixa eu dar aqui alguns testemunhos para você. Eu recebi o testemunho da Eunice e ela escreveu assim: em abril, eu fiquei sabendo que uma amiga estava com câncer de pele. Entrei no voto de Ana, intercedendo por ela e pedindo oração em seu favor. Hoje ela foi buscar o resultado da biópsia e, para a glória de Deus, o médico disse que não havia nada. Louvado seja Deus, agradeço pelas orações, Deus abençoe o senhor e toda a sua família. Também recebi o testemunho da Adriana e ela escreveu assim: na campanha que abre caminhos, eu pedi um emprego para o meu esposo em uma empresa específica e, para a honra e glória de Jesus, ele começou a trabalhar exatamente onde pedi a Deus. Muito obrigado, Jesus, e que Deus abençoe cada vez mais o seu ministério e toda a sua família. E também recebi o testemunho da Luciane. Graça e paz, moro na Espanha e oro com o Senhor todos os dias. Tenho vários testemunhos para contar, mas vou compartilhar o mais recente. A mãe da minha nora, que é da Venezuela, mesmo sem entender português, recebia as orações que eu enviava. Ela foi diagnosticada com um caroço no pulmão. Os médicos acreditavam que fosse câncer. Fizemos orações, propósito, também coloquei o nome dela no dia da Escola de Profetas em São Paulo. Hoje eu fiquei sabendo que, ao realizar a cirurgia, descobriram que o que parecia ser um caroço era apenas uma bolsa e ela está curada. Deus a curou. Venho agradecer a testemunhar por essa bênção. Glória a Deus por tudo que Ele fez. A Jesus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Eu hoje quero trazer uma palavra para vocês, que está lá em Josué capítulo 1, que inclusive eu trouxe mais detalhadamente essa palavra na live das 9. Eu vou deixar fixado aqui nos comentários o link do vídeo que eu ministrei às 9 horas. Gente, essa palavra me impactou. Porque quando eu escrevi o meu livro sobre mentalidade, eu não tinha acesso a essa pesquisa neurocientífica. E é tremendo o que aconteceu naquela passagem, nessa passagem, na verdade, que nós vamos ler agora, quando Josué assume o posto de Moisés. A Bíblia diz que Moisés havia morrido, né? Havia morrido, desobedeceu a Deus, desobedeceu uma instrução de Deus. Olha só como a gente tem que obedecer as instruções de Deus. Ele desobedeceu uma instrução. E eu vou dizer uma coisa, lendo a Bíblia, lendo a história de Moisés, desde o início até quando Moisés ele morre, se tem alguém que tinha que entrar na Terra Prometida, era Moisés. Moisés, ao meu ver, era o homem que mais merecia entrar na Terra Prometida, porque ele teve que enfrentar cada coisa. Ele teve um encontro com Deus, ele obedeceu a Deus, ele foi um homem que se rendeu a Deus. Então, sabe, Moisés é uma inspiração para nós. Particularmente, eu fico maravilhado com Moisés, maravilhado. Mas Moisés desobedeceu, e por desobedecer, Deus ele disse que ele não iria entrar na Terra Prometida. E então vem Josué, que estava sempre do lado de Moisés. Só que Josué, próximo de Moisés, sabe, era alguém que não tinha, talvez, as mesmas experiências que Moisés, não tinha a mesma proximidade de Deus que Moisés tinha. Moisés era alguém que Deus falava com ele como um homem fala com outro homem. Moisés viu as costas de Deus, é impressionante. E meditando hoje pela manhã, sabe, eu estava debruçado sobre um estudo científico
sobre o que Deus fala com Moisés e como que Deus, como Deus falou com Moisés, mas como Deus falou com Josué e preparou Josué para acessar a terra prometida. Vocês acreditam que Deus teve que preparar a mentalidade de Josué antes dele acessar a terra prometida? Ou seja, Josué pensou, não, agora eu assumi o posto de Moisés, então eu estou pronto para conduzir esse povo porque Deus está comigo. Não é só isso. Deus teve que preparar a mentalidade de Josué para acessar a terra prometida. Moisés tinha já a mentalidade pronta para acessar a terra prometida, mas Josué não. Olha que tremendo isso. Deus teve que preparar a mentalidade de Josué antes dele acessar a terra prometida. E isso me leva a entender uma coisa aqui, gente, muito preciosa, muito poderosa. Mas antes de eu falar, deixa eu ler aqui Josué capítulo 1, do verso 1 ao 9, olha o que está escrito. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passe esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e do Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Tão somente, e aqui vem, olha só, esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Agora vem o verso 8 e 9. Olha só. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Aí você olha para esse texto e você diz, normal. Não é normal. O que Deus pediu aqui para Josué, por isso que eu quero que você, se depois tiver um tempo, assista a minha live das 9. Isso aqui foi comprovado cientificamente que o que Deus fez com Josué aqui, o que Deus fez foi falar para ele que era necessário uma mudança de mentalidade. E ele praticando esses princípios, porque 5 coisas aqui, gente, isso é tremendo. Tem 5 coisas, 5 mandamentos distintos que Deus deu a Josué para ele se preparar para a terra prometida. É que a gente não lê dessa forma, mas Deus deu 5 mandamentos para ele. Só que esses 5 mandamentos aqui era uma transformação de mente. Era uma transformação. Deus estava trabalhando diretamente na mentalidade de Josué antes dele acessar a terra prometida. Isso me leva a crer numa coisa. Você não acessa algumas coisas, tá? Enquanto não mudar a sua cabeça. Talvez aqui haja um dos maiores segredos de sucesso que estão escondidas aqui nesse livro. Um dos maiores segredos, se não mudar a forma como pensa algumas coisas, não acessa o que Deus tem. Gente de Deus, quantas vezes eu li esse trecho de Josué? Eu já li a Bíblia várias vezes, mas o livro de Josué é um livro que eu repeti além das vezes que eu li a Bíblia. Tá? Além das vezes que eu li a Bíblia. E eu nunca tinha parado para pensar. Olha só, Deus dá 5 mandamentos para ele. Primeiro, ser forte e corajoso. Tá? Aí você diz, ok. Segundo, observar e fazer o que está escrito na palavra. Observar e fazer. Observar e praticar. Ler e praticar. Terceiro, não se desviar nem para a direita nem para a esquerda. E para que isso acontecesse, ele precisava manter os seus olhos na palavra, fazendo o que Deus disse para ele. Quarto, não deixar que a palavra se afaste da sua boca. Ou seja, ele tinha que meditar constantemente nisso.
Ele tinha que verbalizar a palavra, ele tinha que ler, praticar, verbalizar, ó, Deus disse isso, Deus falou isso, Deus quer que eu ande por esse caminho, é assim que nós temos que temer. E em quinto, meditar na palavra dia e noite. Meditar na palavra dia e noite. Agora, eu quero que você entenda, essa palavra aqui, ó, meditar, vem do hebraico H, que significa imaginar, ponderar, murmurar, estudar, refletir profundamente sobre algo. Ou seja, Deus mostrou que queria que Josué preenchesse completamente a sua mente com a palavra de Deus. A neurociência, ela afirma cientificamente que todos nós temos muitos caminhos neurais em nosso cérebro. Não é uma camada sobre outra camada. Nós realmente passamos por uma transformação de pensamento e de mente, de crenças, ao meditar em algo profundamente. Há uma renovação de mentalidade, eu posso dizer, é como se houvesse uma reciclagem. A partir do momento que você medita muito numa coisa e você pondera sobre aquilo e você caminha por aquilo, a sua mente ela vai se amoldando a um novo pensamento, a uma nova ideia. Em Romanos 12:2, a Bíblia diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E a renovação acontece pela meditação na palavra. Meditar na palavra, entender o que Deus está dizendo, faz com que caminhos sejam abertos em mim, faz com que caminhos sejam renovados em mim. É por isso que eu tenho que meditar na palavra dia e noite. E sabe, quando eu estava lendo sobre esse estudo científico, Deus ao pedir para Josué meditar de dia e de noite e falar para eles esses 5 mandamentos distintos que o prepararam para a terra prometida, porque Deus deu 5 ordens para ele, Deus estava preparando a mente de Josué para acessar um novo lugar. Deus estava preparando a mente de Josué para entrar em uma nova estação. Ou seja, Deus deu uma instrução para ele antes dele acessar a terra prometida, antes dele entrar nesse novo lugar. Deus preparou a mente de Josué. E aqui vem a palavra para a tua vida. Antes de você entrar numa nova estação, Deus vai preparar a tua mente. Deus vai preparar a tua mente, Deus vai abrir a tua percepção mental, a tua percepção espiritual, para você acessar novos lugares. Então eu creio que enquanto eu não entender algumas coisas, eu não acesso o que Deus tem para mim. Aí você diz, e qual que é o caminho para isso? Caminhar na palavra. É por isso que no Salmos 1, a Bíblia diz assim, ó, bem-aventurado o varão que não anda no caminho dos ímpios, nem se detém na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor. E na lei do Senhor medita de dia e de noite. Nós precisamos meditar nas coisas de Deus profundamente, meditar na palavra, estudar a palavra e estudar com revelação da palavra, porque cada vez que você muda um posicionamento seu, cada vez que você muda a sua mentalidade em relação a algo, até mesmo que o Espírito Santo lhe explica, você está abrindo caminhos em você. Caminhos que estão lhe preparando, uma mentalidade que você está preparando para acessar o que Deus tem reservado para a tua vida. Ou seja, para eu acessar novas estações, para eu acessar novos lugares, eu preciso mudar a minha mentalidade. A minha mentalidade, se ela estiver sendo alinhada com Deus, eu vou estar preparado para acessar novos lugares. Josué estava no cargo de Moisés, mas não tinha a mentalidade de Moisés para acessar a terra prometida. E o que Deus faz? Deus começa a trabalhar na mentalidade de Josué, preparando ele para ele entrar no extraordinário de Deus. Gente, eu fico pensando, sabe, quantas vezes Deus mudou a minha mentalidade?
Quantas vezes Deus me mostrou um caminho novo, Deus me mostrou, sabe, coisas que eu deveria pensar diferente. Tudo isso veio me preparando. Lembra que eu sempre falo para vocês no meu testemunho, eu conto que a primeira vez que eu entrei no avião, como minha cabeça mudou. Como minha cabeça mudou porque o Espírito Santo ministrou em mim que o mundo não era tão grande assim. Sabe, que eu poderia ir a qualquer lugar. E, sabe, foi um lugar que eu acessei e que o Espírito Santo ministrou em mim. O Espírito Santo. E isso me leva a entender que nós não podemos viver, sabe, sempre na nossa rotina, na nossa vidinha. Nós precisamos experimentar novas coisas de Deus na nossa vida. Nós precisamos acessar a voz de Deus, nós precisamos meditar mais na palavra de Deus, nós precisamos ter a Bíblia como nosso livro de cabeceira só para mudar a nossa mentalidade. É por isso que você tem que caminhar com gente de Deus, que de alguma maneira vai mudar a sua mentalidade, vai ensinar você a ter uma vida disruptiva. Glória a Deus! Glória a Deus! Se eu mudar a forma como eu penso, eu acesso o que Deus tem para mim. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Eu vou deixar aqui o vídeo aqui embaixo para você, fixado nos comentários, depois você assiste, certo? Porque eu acredito muito, se mudar a forma como pensa, você se prepara para acessar novos níveis em Deus. Eu quero orar pela tua vida, eu quero te abençoar. Esse aqui é o meu novo livro, gente, ó, Mentalidade de Alto Nível. Deixa eu colocar o site aqui para você. Esse aqui é o meu site, ó, www.vinicius17.com.br. Incrível que eu não tinha acesso não tive acesso, na verdade, a esse entendimento científico, certo? Sobre o que estava escrito em Josué, capítulo 1, verso 8 e 9. Porque a ciência confirmou que o que Deus estava fazendo ali era mudando a mentalidade de Josué para ele acessar a terra prometida, né? Porque se eu tivesse acesso a esse conhecimento antes de escrever esse livro aqui, eu teria colocado isso aqui dentro do livro, certo? Mas aqui nesse livro eu falo de muita mudança de mentalidade. Você pode adquirir esse livro através do nosso site www.vinicius17.com.br. Também, nesse domingo eu vou estar ministrando às 9 horas da manhã. Eu vou estar falando eu vou ensinar que Deus pega o pouco que temos e multiplica. Mas para isso você tem que disponibilizar o pouco que você tem para Deus e acreditar que Ele tem o poder de multiplicar. Nesse domingo, 9 horas da manhã, se você puder estar presencialmente, o endereço da igreja que eu estarei ministrando é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri. Então, se você mora em São Paulo, mora nos arredores aqui, vem estar com a gente, vem conhecer. Eu tenho certeza que vai ser algo profético, vai ser algo tremendo que Deus vai fazer. Amém? Deus vai fazer coisas tremendas. Deus vai mudar algo, Deus vai transformar, Deus vai agir de uma maneira sobrenatural em nome de Jesus. Eu convido você a estar com a gente. Posso orar pela tua vida? Eu quero orar por você, eu quero te abençoar em nome de Jesus. Amado Espírito Santo, nós queremos mudar a nossa mentalidade, sim, para aquilo que o Senhor tem preparado para a nossa vida. Transforma a nossa realidade, muda a nossa história. Pai, em nome de Jesus eu oro para que haja uma intervenção sobrenatural agora na vida dessa pessoa. Nós queremos, assim como Josué, Pai, acessar novos territórios. Abre caminhos para nós, Pai, e prepara a nossa mentalidade para vivermos aquilo que o Senhor está reservando. Em nome de Jesus, que todo atrapalho que tem se levantado contra a vida dessa pessoa caia por terra agora. Toda enfermidade, infecção, dores, problemas, rendam-se a Jesus Cristo agora. Meu Deus, toca com o teu poder na vida dessa pessoa. Em nome de Jesus eu oro, para que toda enfermidade renda-se a Jesus. Essa mãe que está orando por esse filho, Pai, toca com o teu poder na vida dela agora e na vida desse filho. Eu oro, Pai, por livramentos, eu oro por curas, eu oro por transformação, eu oro por aquele, Pai, que está buscando uma providência financeira, aquele, Pai, que está orando para que o Senhor abra caminhos de prosperidade, caminhos de oportunidade, caminhos de conexão. Pai, abre esses caminhos agora. Também oro por toda pessoa que está com dor de cabeça, que está aflita, que está angustiada, que ela seja livre agora, no poderoso nome de Jesus Cristo. Visita cada um dos teus filhos e filhas, Pai, e libera do teu poder sobre eles, em o nome de Jesus Cristo. Senhor, a minha oração
É para que o Senhor abra o céu sobre nós e nos abençoe. Nós queremos a tua bênção na nossa vida e que a presença de Jesus Cristo entre nesse lugar agora. A presença de Jesus Cristo entre nessa casa. Senhor, visita teus filhos e filhas em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus te cubra de bênçãos. Eu aguardo você amanhã na oração das 6 da manhã e se prepare, quem sabe, para estar ao vivo conosco nesse culto, onde eu vou pregar sobre o Deus mais do que suficiente e vou também ministrar na igreja. Se você quiser estar conosco, você será muito bem-vindo. Que Deus abençoe a todos e até mais, se Deus quiser.